Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, dando continuidade, na realidade, à inflamação, né, a resposta inflamatória. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a modulação dessa resposta, né? E nós sabemos que a modulação da resposta inflamatória ela acontece por vários mecanismos, né? Desde os mecanismos nutricionais, por meio de nutrientes, como nós vamos falar mais adiante, nós vamos falar hoje, né, sobre os eicosanoides. Nós temos também os fármacos anti-inflamatórios, seja eles não esteroidais, seja eles os glicocorticoides, dentre outros. E nós vamos também falar da essencialidade, né, da importância do estilo de vida, dos hábitos de vida, não só da alimentação, mas como da atividade física, do consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas, enfim, que modulam a resposta inflamatória desde o nível celular até o nível mais sistêmico dentro do nosso organismo. E quando nós falamos da modulação inflamatória por meio dos nutrientes, nós logo pensamos nos ácidos graxos essenciais, né? São lipídios que não são produzidos pelo nosso organismo e que desempenham um papel fundamental na modulação da resposta inflamatória, principalmente nas membranas, como nós vamos ver adiante, né? Nas membranas plasmáticas das nossas células. E quando nós falamos de ácidos graxos essenciais, nós pensamos principalmente, né, no ácido araquidônico, no eicosapentenoico e docosahexaenoico, com essa função de controle da inflamação, né? Nós temos o ácido araquidônico, um ácido de 20 carbonos, com 4 insaturações, da série ômega 6, né, que pode ser produzido a partir do ácido linoleico, que é um ácido graxo de 18 carbonos e 3 insaturações, e 2 insaturações, desculpa, também da série ômega 6, que por meio de ações das enzimas, como nós veremos adiante, né, elongases, dessaturases, formaremos o ácido araquidônico, ou ele pode ser consumido, sim, de forma direta por meio da alimentação, né? E do outro lado nós vamos ter o ácido alfa-linolênico, aqui era ALA, tá, gente? Tá LA, mas foi errado, é ALA. Ácido alfa-linolênico, um ácido graxo de 18 carbonos com 3 insaturações da série ômega 3. O eicosapentenoico, que é um ácido graxo de 20 carbonos com 5 insaturações, né, também da série ômega 3. E o docosa, ao contrário do eicosa, esse tem 22 carbonos. Docosahexaenoico, que é um ácido graxo de 22 com 6 insaturações também da série ômega 3, e onde esses ácidos graxos primordialmente estão na bicamada lipídica. Como eu já adiantei, eles compõem os fosfolipídios de membrana, né, estão ligados aí, esterificados a importantes estruturas da membrana plasmática que desempenham funções variadas, dentre eles, obviamente, como nós já falamos, o controle da modulação inflamatória, a permeabilidade da membrana plasmática, sinalização, né, controle, né, do meio interno para o meio externo. E quando nós falamos desses ácidos graxos poliinsaturados, né, essenciais que estão na membrana, nós falamos principalmente desses três. Ácido araquidônico em grande quantidade, né, o principal ácido graxo presente na membrana plasmática da série ômega 6, e eu tenho também o EPA e o DHA também como dois importantes ácidos graxos que estão envolvidos aí na permeabilidade, na função da membrana plasmática, esses dois últimos da série ômega 3, tá? E o que é que nós temos de importante, gente, para alertar, né, para chamar atenção? Os ácidos graxos, quando eles são consumidos diretamente, né, na sua forma poliinsaturada, ou seja, o ácido araquidônico ou o eicosapentenoico e docosahexaenoico, eles apresentam uma capacidade muito maior de ser incorporada aos lipídios de membrana, né, aos lipídios estruturais. Então, se eu consumo, por exemplo, o ácido linoleico ou linolênico, e por meio das reações, da cascata de reações enzimáticas, eles são convertidos em ácido araquidônico e EPA e DHA, eu tenho a menor probabilidade, né, a menor capacidade de incorporação desses ácidos graxos na membrana plasmática. Então, se eu consumo, por exemplo, peixes, né, de águas frias, que possuem grande quantidade de ácidos graxos ômega 3, a capacidade desses ácidos graxos, tanto EPA como DHA, de serem incorporados à membrana plasmática e desenvolver o seu papel anti-inflamatório é muito maior. Por exemplo, se eu consumir o ácido linolênico e esperar que esse ácido linolênico, por meio das reações enzimáticas, sejam convertidos em EPA e DHA.
tá? Então, por isso a importância do consumo de ácidos graxos ômega 3, quando não se consegue fazer o consumo por meio da alimentação, é orientado o consumo dos seus suplementos, né, para que nós consigamos manter uma relação de ácido graxo ômega 6 e ômega 3 o mais ideal possível, tá? Quando nós falamos desses ácidos graxos, nós temos, como já falamos, né, essas duas séries, principalmente ômega 6 e ômega 3, nós temos ainda ômega 7, ômega 9, mas que não vai ser alvo de análise, né, de estudo nessa aula. Aqui nós vamos ter o ácido eicosa trienoico, Ave Maria, e o ácido araquidônico, né, os dois da família ômega 6, e como nós já falamos, o eicosa pentaenoico e o docosa hexenoico da família de ômega 3. Então, os eicosanoides, conceitualmente, são mediadores lipídicos contendo 20 átomos de carbono, como nós já falamos, o docosa 22 e o eicosa 20 átomos de carbono, são derivados do metabolismo, né, do ácido araquidônico, do EPA e do DHA, lembrando que os outros dois, né, os outros três, o diomo-gama-linolênico, o ácido linoleico e o ácido alfa-linolênico, eles são precursores, eles são, na realidade, utilizados para a produção desses três importantes ácidos graxos poliinsaturados que darão origem aos eicosanoides, né? Eles, como eu já falei, acabei de falar, né, eles podem ser originados a partir do linoleico e do linolênico e compõem a especial membrana celular e das organelas, e aí nós temos a membrana plasmática, nós temos a membrana do núcleo celular, eu tenho a membrana das mitocôndrias, também são compostas, né, por esses ácidos graxos essenciais, por esses eicosanoides. E são esses eicosanoides, né, como nós vamos falar mais adiante, são alvos... Desculpa, esses ácidos graxos, né, eles são alvos do complexo enzimático, como a ciclooxigenase 1, a ciclooxigenase 2, a lipoxigenase, a citocromo P450, que vão produzir aí as lipoxinas, que nós vamos falar mais adiante, tá? E esses eicosanoides, ele tem uma meia-vida curta, né? Eles não funcionam como os hormônios que alcançam a circulação e viajam por todo o sistema circulatório, então eles agem de maneira preponderante, mais na forma parácrina e autócrina, ou seja, na própria célula que a produz, ou nas células vizinhas àquela que produziu, tá? Então os eicosanoides, eles apresentam importantes funções no sistema cardiovascular, no sistema imunológico, no sistema pulmonar, né, na produção, por exemplo, de substâncias surfactantes nos nossos pulmões, estão especialmente também nos hormônios gonadotróficos, nas estruturas de reprodução, né, do homem e da mulher, tanto nos testículos como nos ovários, e também apresenta importante função de proteção gástrica, de proteção, como nós já falamos, fazem parte da proteção da membrana plasmática, consequentemente de proteção aí das estruturas gástricas. Inclusive, como nós vamos falar, né, as prostaglandinas, elas são alvos, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, que, ao diminuir a sua produção, deixa as células gástricas muito mais susceptíveis ao efeito, né, aos efeitos negativos do ácido clorídrico em excesso, isso principalmente quando em indivíduos que fazem uso crônico de anti-inflamatório, né, principalmente a população mais idosa, mulheres com doenças osteoarticulares, com doenças autoimunes, essas pessoas tendem a apresentar um maior grau, né, de inflamação da mucosa gástrica. Então, no citosol, a partir do momento em que o ácido araquidônico e que o eicosa pentenoico e docosa hexenoico são retirados da membrana plasmática por meio das fosfolipases, que nós vamos abordar mais adiante, tanto a fosfolipase A2 quanto a fosfolipase C,